Rodrigo, para a gente começar aqui, daqui a pouquinho, novembro, o Proálcool completa 50 anos. E a história da Jales Machado, que começou ali em Goianésia, Goiás, tem um pouco a ver, tem bastante a ver com a produção de etanol, o incentivo à produção de etanol. Conta pra gente como é que foi essa história? Ô, Luiz, assim, ontem inclusive, falando em Proálcool 50 anos, né, o evento da Datagro, que é um evento importante, né, no setor sucroenergético, que aconteceu segunda e terça-feira, ele comemorou exatamente isso, né, os 50 anos do Proálcool, né, que foi um programa muito bacana que trouxe aí a indústria, né, do etanol para o Brasil, e o Brasil acabou sendo referência nisso para o mundo inteiro, né, uma solução inteligente, né, de fazer açúcar e etanol, depois veio a cogeração junto, né, então são 50 anos de um programa de sucesso. E a Jales foi fruto do Proálcool, né, ela nasceu ali, a fundação em 80, primeira safra foi em 83, e foi fruto do Proálcool. A Jales, ela tem uma história interessante, a forma como ela nasceu. A Jales nasceu de uma necessidade, na época Goianésia, a cidade onde a Jales está instalada, onde foi a primeira unidade, e a segunda unidade também foi construída em Goianésia, era uma cidade que estava muito concentrada na pecuária. E isso acaba que traz menos desenvolvimento, menos renda para a cidade, e ela começou a ficar sem emprego. Porque a pecuária, ela acaba que a renda por hectare e tudo tem menos empregados, né? Então acaba que não gira tanto a cidade igual uma indústria. E na busca, né, a Jale já nasceu com essa preocupação social. Né? E na busca de ter alguma solução, na época, um tio meu era candidato a prefeito e estava buscando, junto com meu avô, Otávio Lage, fundador do grupo, uma forma de dar um up, né, na economia de Goianésia, né, e trazer prosperidade, emprego, renda. E aí estava tendo um programa Proálcool, o Otávio Lage foi visitar para entender como que era o programa Proálcool e achou que faria todo sentido fazer uma indústria em Goianésia. Ele era um líder muito respeitado, com bastante credibilidade, então ele foi atrás de todos os produtores de pecuária e agricultura na região, que tinha terras ali, e junto mobilizou todos eles para iniciar a Jales. E a Jales acabou tendo esse papel muito importante ali no início, né? Ele mudou um pouco a trajetória do município de Goianésia, né? Então, trouxe de fato emprego, renda. Hoje a economia da cidade é mais diversificada e tudo, mas ali foi uma sementinha que foi criada e a empresa nasceu. Claro que tinha que dar resultado, né? A empresa tinha que ser viável economicamente, mas esse drive, né, social, esse, essa função foi muito importante ali para nascer a Jales. Rodrigo, essa indústria tem passado por uma transformação. Né? Por mais que a gente produza cana no Brasil há 500 anos, para o álcool há 50, a entrada do etanol de milho é quase que um meteoro. Assim, tem muita gente falando, na própria venda da Datagro, que já passa a produção aí no início da próxima década, a produção de etanol de cana-de-açúcar. São duas perguntas, assim. Se vocês têm projeto de etanol de milho e se acha que é uma ameaça para o etanol de cana-de-açúcar. Tassiano, boa pergunta. Essa é a pergunta hoje número 1 entre os investidores, né, da Jales, né, todo mundo nos calls de resultados que a gente tem, essa pergunta do etanol de milho. Sim, na primeira pergunta, a gente tem projeto de etanol de milho. Ano passado, a gente fez um estudo nas nossas 3 unidades de cana, se era viável fazer uma usina flex com etanol de milho, né? Para ter a sinergia de já ter um pátio industrial que já faz etanol e tem produção de energia e vapor, né, para suprir a indústria de etanol de milho, e deu uma viabilidade boa em uma das plantas. Então a gente tem um projeto, a gente até fez a gente anunciou isso para o mercado e tudo, mas a gente acaba de vir de um programa de investimentos muito grande desde o nosso IPO. A empresa investiu nos últimos 4 anos aí quase mais de 1,5 bilhão, né, em expansão, crescimento, compra de nova unidade. Então agora o nosso foco
trabalhar na exploração total desses ativos, acabar de encher a usina, refinar, extrair o máximo desse investimento em termos de resultado para daqui a pouco voltar a ter uma capacidade de investimento que a nossa estratégia, a gente não quer alavancar a empresa. Então, a gente fez um investimento grande, agora é explorar esse investimento para ter um novo ciclo de investimentos à frente. Mas projeto, a gente sempre fala, né? Ele sempre tem que ficar na prateleira, amadurecendo, então a gente sempre deixa esses projetos que fazem sentido, né, na estratégia da empresa futura, ali prontos, quando chegar uma hora, a gente startar esse projeto. O etanol de milho, sim, hoje ele além do CAPEX, ser um CAPEX menor do que o etanol de cana para se fazer etanol, enquanto na cana você vai gastar aí R$7, R$8 por litro de investimento para fazer uma capacidade de 1 litro de etanol, no milho você vai gastar 4, dependendo do projeto, um pouco mais caro que isso, se não tiver muita escala, entre 4 e 5. Então o CAPEX é menor e hoje o OPEX, né, o custo operacional também está mais baixo. Enquanto uma usina competitiva vai fazer um etanol aí num ambiente de clima normal. Esse ano muitas regiões estão tendo uma quebra de safra, né, então o custo aumenta, mas não é um ambiente normal. Vai estar ali num custo de R$ 2,40, R$ 2,50 o litro, e o etanol de milho, esse ano está na faixa de R$ 1,80 o custo, mas não é algo que vai perpetuar, porque o milho esse ano está um preço baixo. Numa condição normalizada, daria R$ 2,20. Então, assim, uma usina já eficiente, ela tem um gap aí de uns 10, 15% para ganhar de competitividade para o etanol. Porém, a gente sempre gosta de frisar, o nosso negócio está caminhando para o ano que vem dele ser de um mix de 60% de açúcar, né? O nosso potencial mix, que a gente pode, o máximo que a Jalles pode fazer de açúcar. Então o etanol é 40%. Então o etanol de milho está crescendo, o etanol de cana diminuiu nos últimos anos, migrando para o açúcar. Mas assim, o que a gente pensa? A gente pode também fazer etanol de milho, mas a gente tem que trabalhar para crescer em produtividade no etanol de cana, para além de ter o açúcar, vamos falar assim, historicamente ele dá um resultado melhor que o etanol, mas ter também um etanol competitivo, que vai representar menos do negócio, mas a gente também quer ter competitivo. E aí, nesse ponto, acho que é importante demais falar algumas coisas, né, sobre o etanol, sobre a cana-de-açúcar. A gente está tendo vou citar 2 exemplos de avanços importantes, né? Nós hoje estamos com algumas variedades de cana que estão produzindo aí 30% a mais de produtividade do que as variedades que a gente tinha no nosso, que a gente chama do nosso portfólio varietal, né, de variedade de cana. Essa variedade, por exemplo, tinha 30% de produtividade, que tem 30% de produtividade a mais. Ano passado, esse ano ela representa 3% do nosso canavial total. Ano que vem ela vai para uns 15%. Então, e tem outras variedades indo atrás também com produtividade muito boa. Então, produtividade é o fator crítico de sucesso, de competitividade do nosso negócio. Então, produtividade é muito importante. Até comentar, né, a Jalles tem uma produtividade média nas unidades de Goiás, que em Minas a gente ainda está num processo de transformação. É de 20% acima da média do Centro-Sul. Você pegar os últimos 5, 6 anos, então é uma força da empresa que a gente sempre trabalhou, ter produtividade acima da média de mercado, porque isso está diretamente, vamos falar, ligado a ter competitividade e custo baixo. Então, nessa aumento de competitividade do etanol de cana-de-açúcar, a gente tem essas novas variedades que estão fazendo uma diferença. Essa variedade, inclusive, foi criada na Jalles pelo IAC. Ela nasceu lá na Jalles, a 8008, a IAC 8008. E nós estamos agora com outras variedades vindo, tanto do IAC e CTC, com um ganho de produtividade grande. Então, isso é o fator 1 dos 2 exemplos que eu ia dar. O outro exemplo, o CTC está desenvolvendo a cana-semente, que deve entrar em escala comercial aí em 2027, começar a vender, que você vai fazer o plantio de cana, ao invés de ser em muda,
vai começar a ser igual a gente planta grãos. Vai ser como uma semente. É uma semente maior, né, do que uma semente de soja e tudo, que faz com a gema da cana. Então isso vai baratear muito o custo de plantio da cana. Então esses tipos de avanços, né, em tecnologia, em melhoramento genético, em formas mais eficientes de operar. Agora vem a inteligência artificial, a gente já está controlando toda a nossa operação numa torre de monitoramento para medir eficiência o tempo inteiro. Daqui a pouco nós vamos ter as operações autônomas, né? Então o setor tem que trabalhar isso para ganhar mais competitividade na cana-de-açúcar, e tem esses dados interessantes vindo aí. E o milho tem 2 pontos, né? Que é um problema para umas usinas standalone de milho. É a biomassa, que eles estão limpando a biomassa toda com essa expansão de milho e precisa de biomassa para fazer vapor. Na usina Flex, a própria usina de cana-de-açúcar ajuda o etanol de milho nesse ponto. Faz com o bagaço? Faz. Aí o pessoal faz com eucalipto, cavaco de eucalipto, bagaço, né? As indústrias que a gente chama de standalone de milho, que é só de milho. Se ela for uma flex, num pátio onde já tem a indústria de etanol de cana-de-açúcar, aí a própria operação de cana-de-açúcar você produz vapor através da biomassa para a usina de etanol de milho flex.